se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O trem fantasma da linha férrea. A cidade de Valegris era um lugar onde o tempo parecia estagnar. Suas ruas tranquilas e casas antigas guardavam histórias que muitos preferiam esquecer. No entanto, uma delas insistia em permanecer viva, a lenda do trem fantasma. Nos dias de lua cheia, quando a noite se tornava mais densa e silenciosa, um som estranho ecoava pelos vales. Era como render de metal contra metal, acompanhado pelo apito agudo de um trem que nunca chegava à estação. Os moradores evitavam comentar o assunto, mas todos sabiam que aquele som não pertencia ao mundo dos vivos. Marta era diferente. Desde criança, ela ouvia os sussurros sobre o trem misterioso. Sua avó costumava contar histórias sobre pessoas que desapareceram após tentarem seguir o som. Marta sempre achou aquilo fascinante, mas ninguém jamais havia provado a existência do trem. Até que, em uma noite de lua cheia, ela decidiu descobrir a verdade. Armada com uma lanterna e um caderno, ela caminhou até os trilhos abandonados que cortavam a floresta ao redor da cidade. Ao chegar lá, Marta sentiu algo estranho no ar. O vento soprava entre as árvores, carregando consigo um cheiro de ferrugem e algo indefinível, como se fosse o próprio sopro do medo. Ela ouviu o som distante do trem, baixo no início, mas que rapidamente cresceu em intensidade. Seu coração acelerou enquanto as luzes amareladas surgiam ao longe, iluminando a escuridão como olhos de uma criatura faminta. Marta sabia que deveria correr, mas algo a prendia ali, como se uma força invisível a mantivesse paralisada. Enquanto observava o trem se aproximar, Marta percebeu que ele era diferente de qualquer outro que já tivesse visto. Suas janelas estavam cobertas por cortinas pesadas, e o vapor que saía de suas laterais parecia dançar sob a luz da lua. Quando ele passou por ela, uma das portas se abriu sozinha, revelando um interior escuro e convidativo. Era como se o trem estivesse esperando por ela, chamando-a para entrar. Marta hesitou por um momento, mas sua curiosidade falou mais alto. Com passos hesitantes, ela subiu a bordo. Dentro do trem, o ar era pesado, carregado de um frio que penetrava até os ossos. Marta caminhou pelos corredores estreitos, observando os bancos empoeirados e as janelas cobertas por teias de aranha. Não havia ninguém ali, mas ela podia sentir presenças invisíveis ao seu redor. De repente, ouviu risos distantes, como se fossem de crianças brincando. Seguiu o som até uma cabine no final do vagão, onde encontrou uma velha fotografia caída no chão. Ao pegá-la, percebeu que mostrava uma cena terrível, um acidente de trem, com corpos espalhados pelos trilhos. Era como se o trem tivesse capturado aqueles momentos de horror e os transformado em parte de si mesmo. Marta sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto examinava a imagem. Havia algo errado com as pessoas na fotografia, seus rostos pareciam distorcidos, como se estivessem gritando em silêncio. Ela tentou largar a foto, mas suas mãos pareciam coladas ao papel. Enquanto tentava entender o significado da fotografia, o trem começou a acelerar. Marta correu de volta para a porta, mas esta se fechou com um estrondo ensurdecedor. As luzes piscaram e o som de vozes sussurrantes encheu o ar. "Você não deveria estar aqui", diziam as vozes, em uníssono. Marta sentiu o pânico tomar conta de seu corpo enquanto o trem parecia ganhar vida própria, sacudindo-se violentamente. Ela sabia que precisava sair dali, mas cada passo que dava parecia levá-la mais fundo para dentro do pesadelo. Quando finalmente conseguiu abrir uma janela, Marta viu algo que a fez desejar nunca ter embarcado naquele trem. Lá fora, os trilhos desapareciam em um abismo sem fim, e o céu estava tomado por nuvens negras que giravam em espirais sinistras. O trem não estava indo a lugar algum, ele estava preso em um ciclo eterno, transportando almas perdidas para um destino desconhecido. Marta gritou ao perceber que talvez nunca mais voltasse para casa. Ela tentou forçar outra janela, mas elas estavam todas trancadas. As vozes sussurrantes continuavam, agora mais altas, como se estivessem dentro de sua mente. "Você é uma de nós agora", diziam elas. Marta sentiu suas pernas fraquejarem enquanto o trem acelerava ainda mais. Ela caiu no chão, segurando o caderno contra o peito como se ele pudesse protegê-la.
Mas o trem não tinha misericórdia. Ele continuava avançando, atravessando a escuridão como uma flecha disparada para o infinito. No dia seguinte, os moradores de Valegris encontraram apenas o caderno de Marta ao lado dos trilhos abandonados. Dentro dele, havia anotações detalhadas sobre o trem fantasma, além de desenhos febris de figuras sombrias e olhos que pareciam observar de dentro das páginas. Ninguém nunca mais viu Marta, mas agora, nos dias de lua cheia, alguns juram ouvir risos infantis vindos do trem, como se ele estivesse contando histórias para seus novos passageiros. Os relatos sobre o trem começaram a se multiplicar. Um fazendeiro disse ter visto luzes amareladas atravessando a floresta durante a madrugada. Uma mulher afirmou ter ouvido vozes sussurrando seu nome enquanto caminhava perto dos trilhos. Cada história parecia confirmar que o trem não era apenas uma lenda, mas uma realidade assustadora que assombrava a cidade. Alguns diziam que ele era uma punição para aqueles que ousavam perturbar o descanso dos mortos. Mas havia algo mais. Dentro do caderno de Marta, havia uma página rasgada com uma mensagem incompleta: eles estão presos aqui, procurando. Ninguém sabia o que isso significava, mas todos concordavam que o trem era mais do que um simples fantasma. Ele era uma entidade viva, alimentando-se do medo e da curiosidade de quem cruzava seu caminho. Meses se passaram, e a cidade de Valegris tentou retomar sua rotina tranquila. No entanto, a sombra do trem fantasma continuava pairando sobre eles. Nos dias de lua cheia, o som distante coava novamente, lembrando a todos que o mistério ainda não havia sido resolvido. Algumas pessoas começaram a evitar os trilhos abandonados, enquanto outras sentiam uma estranha atração por eles, como se algo as estivesse chamando. Uma noite, um grupo de jovens decidiu investigar o fenômeno. Eles seguiram os trilhos até a floresta, armados com lanternas e câmeras. Quando o trem surgiu, eles ficaram paralisados, incapazes de fugir. Assim como Marta, eles foram atraídos para dentro do trem, onde encontraram um corredor interminável de portas fechadas. Cada porta parecia conter uma história diferente, um fragmento do passado que o trem havia capturado. Quando as portas começaram a se abrir sozinhas, os jovens viram cenas terríveis, acidentes, tragédias, vidas interrompidas. Eles perceberam que o trem não era apenas um veículo, mas uma prisão para almas perdidas. Antes que pudessem escapar, as portas se fecharam atrás deles, selando seus destinos. Na manhã seguinte, apenas suas câmeras foram encontradas, gravando imagens distorcidas de um trem que desaparecia na escuridão. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode